Olá, seja bem-vindo a essa aula que faz parte de um módulo onde a gente está estudando os métodos de engenharia econômica, de análise de projetos de investimentos. E nessa aula a gente vai trabalhar com dois métodos, que é o método de período de payback simples e também o período de payback descontado. Na verdade, os dois métodos correspondem à mesma lógica de raciocínio, eles só têm uma diferença, que o período de payback descontado considera os fluxos de caixa descontados a uma taxa, que geralmente será a nossa taxa mínima de atratividade, a nossa TMA. Então, na realidade, o período de payback simples e também o período de payback descontado, eles buscam encontrar o momento do tempo, ou seja, quantos períodos que demora para que o projeto se pague. No dia a dia a gente costuma falar isso, né? Quanto tempo o projeto demora para se pagar? A questão é que conta de cabeça, que normalmente a gente faz no dia a dia, acaba que a gente cai no método de período de payback simples, que não considera um desconto, uma taxa de desconto no fluxo de caixa. Só que matematicamente isso é errado, né? Em termos de matemática financeira é errado, porque a gente precisa considerar o valor do dinheiro no tempo, e por isso que existe todos esses métodos aí considerando uma taxa mínima de atratividade, ou para comparar, ou para descontar o fluxo. Então, o correto mesmo é a gente encontrar quanto tempo demora para que o projeto se pague, utilizando o fluxo de caixa descontado, e não o fluxo de caixa sem utilizar nenhuma taxa de desconto. Tá? Então, para complementar também, eu vou passar para você nessa aula uma função que também vai calcular o fluxo de caixa descontado, que vai ser base para a gente encontrar o período de payback descontado. Tudo bem? Então vamos começar aqui a aula e vamos olhar aqui a tela do computador então. Bom, a gente tem esse script, né, que é um script grande, como tem todos os métodos aqui de análise de investimentos, e eu vou rodar ele e vou chegar direto lá na parte do payback, tá? Eu vou executar aqui o pacote tidyquant, né? Eu vou carregar ele, que é o que a gente está utilizando. Na realidade, eu até acredito que a gente nem vai utilizar ele nessa aula, mas só para cumprir tabela, eu acabei carregando também, tá bom? Aí então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou rodar os fluxos, vou rodar todos eles, tá? Aqui na linha 34 em diante, eu havia deixado comentado esses últimos dois fluxos, que são fluxos-chave para trabalhar com outro método, que é a taxa interna de retorno modificado. Mas agora eu vou liberar eles aqui e vou carregar todos. Então, olha só, eu rodei tudo isso aqui, tá? Fui apertando Ctrl Enter. E agora eu tenho a minha lista de fluxos de caixa aqui embaixo no console, com todos os fluxos de caixa, tá? Então, só fazendo uma conta de cabeça, né? Qual que é o período de payback simples desse projeto D, por exemplo, o D aqui. A gente tem que o primeiro valor é sempre o período zero, né? Então, se no período zero eu investi 1.500, no segundo eu tive fluxo positivo de 150, e no primeiro período, né, eu tive um fluxo positivo de 150, no segundo eu tive um fluxo positivo de 1.350, se eu somo 1.350 com 150, eu tenho 1.500, que é exato o valor do investimento inicial do período zero. Então, neste fluxo D, a gente já consegue de cabeça fazer a conta do período de payback simples e identificar que o período de payback simples para esse fluxo é 2, né? Então, esse é o resultado que a gente deve encontrar quando a gente calcular. A mesma coisa se aplica para o projeto C, tá? O projeto C também tem um período de payback igual a 2, porque a gente investiu 1.000 e até o segundo período a gente tem uma soma aí de R$1.000. Porém, a gente precisa encontrar, como eu já comentei, o valor correto, que é o período de payback descontado, que vai utilizar uma taxa de desconto, que nesse nosso caso vai ser a própria TMA, a taxa mínima de atratividade. Mas vamos lá, dado que estamos com os fluxos carregados aqui, tá? Agora eu vou descer lá embaixo no script, que é a parte onde a gente... Aqui, ó.
fala das funções customizadas para payback e fluxo de caixa descontado. Primeiro vale eu ressaltar que não é que não tem, mas pelo menos não encontrei, né? Não há um pacote robusto assim e conhecido para algumas dessas funções no R, né? Então o que a gente faz é criar algumas funções customizadas que atendam a nossa demanda. É bem tranquilo de fazer isso e a própria comunidade do R fornece alguns subsídios para a gente ir nesse caminho, tá? Então aqui eu coloquei um link, pois você pode olhar com detalhe no script, tá? É um link do Stack Overflow, que é um site de perguntas e respostas. Eu vou até abrir ele aqui. E nesse link aqui tem uma discussão exatamente sobre isso, sobre como criar essas funções dentro do R. E aqui então alguém trouxe ideias de funções, tá? Que são basicamente as funções que a gente está utilizando ali para o período de payback, para o fluxo de caixa descontado, com algumas leves alterações, tá? Que eu fiz porque eu achei melhor, algumas pequenas alterações. Então, aqui temos a função que a gente vai utilizar. Eu estou deixando a função, todas as funções aqui com letras maiúsculas, porque para ficar na mesma linha de raciocínio, na mesma nomenclatura que o TidyQuant usa. No TidyQuant, as funções NPV, né, e outras funções que a gente viu, são em maiúsculo. Então, para seguir essa mesma linha, esse mesmo padrão, eu também estou deixando como maiúsculo, mas isso tanto faz, na verdade. Para a gente encontrar o período de payback simples, não vamos precisar do fluxo de caixa descontado, mas para calcularmos o período de payback descontado, vamos sim precisar do fluxo de caixa descontado. Por isso que tem uma função específica para ele, tá? O que essa função faz, resumidamente, né? Se a gente rodar ela vai pedir 3 parâmetros, tá? Esses 3 parâmetros aqui. Então, depois que eu carregar ela no ambiente, eu vou executar e quando eu for aplicar ela, eu vou precisar dar esses 3 parâmetros. Quais são esses 3 parâmetros? Estão explicados aqui embaixo. O x vai ser um vetor com os fluxos de caixa, tá? Então, é os nossos fluxos de caixa que a gente acabou de carregar aqui embaixo, tá? Então, cada um desses vetores dessa lista vai entrar um de cada vez como sendo um x, tá? Que é um vetor de fluxo de caixa dessa função. O segundo parâmetro da função é R. R é comumente um termo usado em inglês, né, na parte teórica em inglês, quando a gente fala de uma taxa, tá? Então, quando a gente fala de taxa de desconto, normalmente o pessoal usa a letra R, tá? Que não tem nada a ver com a linguagem R, mas normalmente usa-se, então, essa letra, tá? Então, eu até deixo, assim, não poderia mudar, botar I ou botar TMA, mas eu até deixo porque eu gosto de trazer termos assim diferentes para que você veja que é a mesma coisa, na verdade, e que se eu tratar sempre com o mesmo termo nas aulas, por um lado é bom, que fica padronizado nas aulas, mas por outro lado é ruim que saindo do contexto das aulas, talvez você fique um pouco perdido, achando que está falando de outra coisa, mas às vezes outro texto está falando exatamente da mesma coisa, só que com outra terminologia. Então, por isso que eu não vejo problema em trazer alguns termos diferentes. E aqui, esse terceiro parâmetro, ele já vem setado por default como true, tá? Os outros parâmetros não têm default. Ele diz assim, se o cash flow, o fluxo de caixa começa no período 0, que é o padrão que a gente está usando, então o default vai ser true, tá? Ou seja, ele vai aplicar a discount rate, que é a nossa R, a nossa taxa de desconto, no primeiro período como sendo 0. Tá? E faltou eu comentar aqui que o R, que é o R nesse caso como sendo a taxa, que a gente vai trabalhar como sendo a TMA, a taxa mínima de atratividade, pode entrar aqui como um vetor do mesmo tamanho, tá? Dos fluxos de caixa. Então, se você quiser aplicar uma taxa de desconto específica para cada período, tudo bem. Por exemplo, eu quero usar a taxa Selic, sei lá, uma projeção de taxa, alguma coisa, como sendo taxa de desconto.
para cada período sendo diferente, tudo bem, você pode utilizar, então é só colocar um valor dela para cada período, mas o comprimento tem que ser exatamente igual ao comprimento do seu fluxo de caixa, senão vai dar um erro no cálculo, tá? Porém, você pode simplesmente colocar um único valor, que é o que a gente vai utilizar aqui. Colocando um único valor no R, nesse objeto R, nesse parâmetro R de taxa, a gente está dizendo para a função utilizar a mesma taxa de desconto para todos os fluxos. E o que ele vai fazer na prática simplesmente é criar um vetor R, que ele vai pegar o input que você colocou, e se o comprimento for igual a 1, ele vai fazer um teste. Se o comprimento for igual a 1, ou seja, só coloquei uma taxa, por exemplo, 10%, que é a minha TMA, então ele vai entrar nesse if aqui, que é uma função condicional, um C, né? Tipo um C do Excel, e ele vai dizer assim, bom, já que o R é 1, só tem uma taxa, você olha para o comprimento dx, tá? Que é o meu fluxo de caixa, e repete, essa função aqui repete o R n vezes até chegar no comprimento de x. Então, se eu tenho fluxo de caixa com 5 períodos, e a minha TMA é 10%, ele vai replicar ponto 10, ponto 10, ponto 10, ponto 10, 5 vezes, tá? Até ficar no tamanho do fluxo de caixa. E aí depois ele vai pegar e vai fazer um teste posterior. Até essa foi uma mudança que eu fiz em relação à função que está ali no Stack Overflow, porque eu trouxe esta linha aqui para baixo, para fora desse primeiro if, porque faz mais sentido. O que esse outro if faz? Ele verifica, olha só, se o T0 é true, que é o default, então ele pega o R1, ele pega o R no primeiro período e transforma em 0, tá? Ou seja, ele não vai aplicar nenhuma taxa de desconto para o período 0. E depois ele simplesmente vai dividir o X, que é os fluxos de caixa, pela soma aí do 1 mais R para cada período. Isso aqui ele já faz para cada período, tá? Ele entende que o X e o R aqui são vetores, então ele faz o desconto período a período, tá bom? E aí a gente vai ter no final das contas um fluxo de caixa descontado. Vamos fazer um teste só para eu te mostrar. Eu vou rodar aqui. Tá? Rodei a função de fluxo de caixa, executei ela, e agora eu vou rodar ela aqui abaixo e eu vou dizer que o meu X vai ser o FC, sei lá, vou pegar o primeiro aqui, o A, e o meu R, estou rodando aqui no console, aqui embaixo, o meu R vai ser a minha TMA de 10%, tá? E aqui eu posso colocar também o parâmetro, que é o X, tá? Vamos ver como é que ficou? Olha só, como por true o período 0 ele não desconta, né? Então ele manteve aqui o 2000, que é o... Vamos ver como é que é o nosso FCA, né? Que eu já não lembro. Tá vendo? A parte de cima aqui é o valor descontado, fluxo de caixa descontado, então é sempre 700. E no último é 900. Então ele vai aplicando 10%, tá? Para cada um destes fluxos, tá? E vai descontando. Então ele cria o fluxo de caixa descontado, considerando o período em que está e também a nossa TMA, tá? Ele vai considerando o período em que está e vai descontando aquela TMA acumulada também, tá bom? Então por isso que a gente tem valores diferentes, né? Por isso que aqui o terceiro tem um desconto maior, ele se torna 525 ao valor presente, tá bom? Então esse é o nosso fluxo de caixa descontado e ele será a base para o cálculo do payback descontado. Mas agora, deixa isso aqui de canto, vamos voltar para o período de payback, tá? Que tem primeiro o simples, né? Eu vou executar essas duas funções, tá? Eu não vou entrar no detalhe das funções de período de payback, porque ele usa umas funções específicas do R aqui, mas não é nada demais. O que ele faz é justamente esse cálculo de encontrar o período em que o projeto se paga, tá? E aí eu vou rodar a função aqui de período de payback simples e vou rodar também a função de período de payback descontado,
que ela nada mais nada menos é do que a função do período de payback simples, tá? Aplicada sobre o fluxo de caixa descontado. Então, ele usa as duas funções aqui, tanto de período de payback simples quanto a de fluxo de caixa descontado, tá? Então, beleza. E agora eu estou então com as três funções de fluxo de caixa descontado, período de payback simples e período de payback descontado, e eu vou aplicar elas para todos os meus fluxos de caixa que eu tenho aqui, de todos os projetos, usando essa função apply. Aqui que ele vai fazer, o primeiro parâmetro da apply é uma lista. Que lista que é essa? É a lista dos nossos fluxos de caixa, em que cada item dessa lista é um vetor com o fluxo de caixa em questão. E aí ele vai aplicar o período de payback simples, que é a função que a gente acabou de criar, tá vendo? É uma função para cada um desses vetores. Vamos rodar aqui. Agora temos um objeto chamado payback, que é o nosso payback simples. E olha só, lembre que nós tínhamos comentado que o fluxo de caixa C e o D tem período de payback igual a 2. Vamos só trazer um deles aqui. Pode ser o D, só para você relembrar. Olha que curioso, tá? O D tem um fluxo de caixa aqui que ele se paga no segundo período, tá? Porque bate os 1.500 de aplicação inicial no segundo período. Mas agora a gente vai ver que tem uma limitação, né? Justamente esse é um case interessante, que depois a gente vem até ter uns valores negativos de fluxo de caixa mais para o final do projeto. E se a gente aplica uma taxa de desconto a este fluxo aqui, este período de payback pode se alterar. Vamos verificar como que fica então o período de payback descontado para este fluxo de caixa aqui. Eu vou executar. Opa, tivemos algum erro. Tivemos um erro porque eu não... Claro, aqui eu vou utilizar descontado e eu preciso do objeto chamado TMA, que eu simplesmente esqueci de rodar aqui em cima. Eu vou achar ela aqui no código e vou executar. Estou atribuindo aqui na linha 43 que a TMA vai ser 10%, tá? Beleza, agora ele vai rodar. Vamos descer lá embaixo. Aqui, agora vai rodar, porque agora o meu R vai ser a TMA e agora sim a TMA existe, ela é 10%. Agora temos todos os fluxos de caixa com o período de payback descontado calculado. Opa, por que que o fluxo de caixa D deu NA? Será que está errado? Não está errado, tá? Não está errado. Por que que não está errado? Vou te mostrar. É o D, né? Vamos lá. A gente viu que o período de payback simples dele é no segundo período, mas o descontado deu que é NA. E se a gente aplicar o fluxo de caixa descontado nele, tá? Com o R sendo a nossa TMA, agora a gente tem o fluxo de caixa descontado, que é sobre esse que a gente aplica o cálculo do período de payback descontado. Vamos tentar encontrar de cabeça aqui quando que estes fluxos aqui, após o período zero, vão chegar no 1.500, que é o valor de investimento inicial. Vamos somar então aqui, vamos somar esses três valores que são os valores positivos, né? Então teria que bater os 1.500 aqui, porque se não bater nesses três valores positivos, depois não bate mais, porque os fluxos são negativos. Então eu vou copiar eles aqui embaixo e estou aplicando o sinal de mais só para a gente somar. Vamos ver quanto é que fica. Olha só, ficou 1.364, 1.364. É menor do que os 1.500 de aplicação inicial, ou seja, se considerarmos uma TMA de 10% e o cálculo do período de payback descontado neste fluxo de caixa da letra D, aqui, do projeto D, a gente tem que esse é um projeto que não se paga, ele não é viável em termos de período de payback, ele nunca vai se pagar, tá? Então já é um projeto interessante para ser tornado como inviável, né? Entendido como inviável, porque ele não vai se pagar, tá bom? Então nisso que o período de payback descontado vai ajudar a gente, e também aqui é um exemplo de por que é melhor você, muito melhor na verdade, é correto você usar o período de payback descontado e nunca mais utilizar o período de payback simples, tá? Você pode, a gente até trouxe aqui
período de payback simples, e ele sempre é apresentado em aulas, mas justamente para dizer que você não deve utilizá-lo no dia a dia, tá bom? Então, assim a gente finaliza, tá? Então assim a gente finaliza essa aula em que eu trouxe para você como calcular o período de payback simples e descontado. E, bom, acho que tem só um ponto ainda que é interessante eu comentar aqui sobre os resultados, que alguns dos resultados de período de payback eles acabam se tornando com decimal, né? Isso é importante comentar. Lá no período de payback simples, a gente tinha visto que o projeto C também tem período de payback igual a 2, mas no descontado ele tem período de payback maior, tá? Por que maior? Porque ele não vai se pagar no período 2 e nem no 3 fechado, ele vai se pagar no meio, entre a mudança do 2 para o 3. Então é feito um cálculo, uma aproximação, e aqui no 2,66 a gente tem que a gente vai demorar 2 períodos mais 66% de um período para que o projeto se pague. Se a gente estivesse falando que cada período é um ano, a gente estaria dizendo que que o projeto vai se pagar em 2 anos, mais 66% de um ano, que curiosamente seria aqui, vamos só fazer uma continha rápida, 66 vezes 12 meses, seria 7,9, arredondando 8 meses. Então a gente demoraria 2 anos e 8 meses aproximadamente, um pouquinho menos de 8 meses, para que aquele projeto se pagasse. Por quê? Porque 8 meses é aproximadamente 66% de um ano, que é o que consta aqui no nosso decimal, tá? Então só para você ter isso claro como uma forma de interpretar esse período de payback, tá bom? Então agora sim a gente finaliza essa aula sobre período de payback simples e descontado, calculando eles aqui com uma função customizada dentro do R. Até a próxima aula.